Bem-vindos a mais um podcast roxo. E hoje começamos juntos porque esse é o nosso hobby. Isso mesmo, o tema de hoje é hobby. A gente tá muito confortável em fazer esse tema. Depois dessa bagunça de introdução. O tema de hoje é hobby e é muito engraçado esse tema porque a gente vai falar de hobby no nosso hobby. Quando a gente pensou nesse tema sobre hobby, eu pensei muito na parte do Purplecast porque é o que eu vejo como hobby. O hobby que tem a sua definição, a sua forma de ser. O Purplecast é ele encarnado. Isso, é o nosso passatempo, é o nosso prazer, é o nosso lazer. Se não fosse a correria do dia a dia, eu ficaria ansiosa o dia todo para parar e gravar o podcast. Até porque a gente tem toda uma rotina para gravar o nosso podcast, que eu também adoro. O Rotina tava muito entusiasmado. É porque eu gosto, gente, realmente. O podcast foi uma coisa que partiu do Nick. E, obviamente, como eu sempre escutei muito podcast, eu fiquei todo tipo, ai, que legal, mas será que eu dou conta de fazer? E será que vai ser bom? Gente, é muito bom! Vocês não têm noção, acho que de cada podcast que a gente faz, eu escuto umas 30 vezes. Todo mundo que eu faço, você escuta meu podcast? Escuta meu podcast, o que você achou? Porque eu amo fazer isso daqui. Eu acho que o hobby tem literalmente a ver com isso, com aquilo que a gente faz, mesmo cansado. A gente tá cansado ali, ó, do batente do dia a dia. A hora que fala assim, vamos gravar, o entusiasmo vem e a gente fica mó legal pra gravar o nosso podcast. E é muito legal como a gente exerce mesmo cansado, porque querendo ou não é muito cansativo. O que vocês não sabem é que geralmente todos os podcasts eles são gravados entre 9 da noite até meia-noite. Às vezes até passa disso. E por mais que seja cansativo, por mais que seja exaustivo toda a carga que o dia teve, a gente consegue criar o ânimo, criar a vontade de fazer isso aqui. Porque é isso que um hobby tem que ser. Por mais cansativo que seja, é aquele trabalho que te dá aquela sensação de prazer. Por mais que seja cansativo, ela remete à sensação de prazer. Por mais que seja difícil chegar até aquele ponto, você sabe que o retorno é muito bom. Nick, e se o nosso hobby deixasse de ser hobby e virasse trabalho? Seria bom ou ruim? Eu acho que seria como um sonho. Eu acho que todo mundo sonha em ter o seu hobby como trabalho, seja aquilo que você gosta de fazer. Sei lá, talvez a pessoa que pinta a parede, que faz grafite por hobby, tenha vontade de ganhar dinheiro pra fazer aquilo. Seria viver um sonho pra ele. E diversos outros sonhos também, como podcast, como pessoas que gostam de trabalhar com Instagram, pessoas que gostam de trabalhar com mídias sociais, pessoas que trabalham em geral de forma que ela faz somente por prazer. Eu tenho um exemplo muito claro sobre isso, sobre hobby e como ele é prazeroso quando vira um trabalho. Durante muito tempo eu gostei de fazer arte, simplesmente porque eu gostava de fazer arte. Essas artes de banner, essas artes de capa, de outdoor, essas coisas. Eu sempre gostei muito de fazer isso apenas por fazer. Eu comecei isso, eu tinha o quê? Eu tinha 12 anos, uns 10 anos atrás. 12 anos atrás. E desde lá eu fazia isso apenas por hobby. Aí nos últimos 6 anos isso tem me dado dinheiro, tem me gerado dinheiro como retorno. Tanto pra estudar também. Eu sempre gostei muito de me inteirar em coisas, em fatos que não era tão interessante para outras pessoas. E hoje me dá muito retorno. Tipo, eu sempre estudei muito como redigir. Sempre estudei muito como eu fazia pra elaborar uma redação bem feita. E hoje tem me dado dinheiro. Você veja, Celi, como isso tem me dado dinheiro até aqui. E é muito bom fazer isso porque sai fácil, flui fácil e torna tudo mais fácil. Mas no meu caso não. Se o meu hobby virasse trabalho, eu ia perder o prazer e automaticamente ele não ia ser mais o meu passatempo, iria ser meu come-tempo. E eu não ia querer, porque o meu hobby hoje é escrever. Claro que além do podcast. Eu amo escrever, me alivia de uma forma extraordinária. E é incrível, porque não tem algo, eu gosto de ver poema, eu escrevo histórias. Não, gente, é totalmente aleatório. Às vezes eu escrevo meu dia a dia, às vezes eu fico com uma música martelando na minha cabeça, eu paro, escrevo ela e isso me traz um prazer enorme. E sabe, eu fico totalmente muito contente, muito aliviada. E se eu me tornasse uma escritora, ou uma poetisa, ou sei lá que sereia, ou que seria, minha palavra saiu errado, eu não seria feliz, porque realmente eu
tirar o meu prazer, ia tirar o meu lazer, o meu passatempo, e ele realmente seria algo com que eu teria que ter dedicação total, uma forma exata de fazer, uma precisão necessária para que aquilo me desse dinheiro. Então, pra você, se o hobby deixasse de ser... virasse um trabalho, ele deixaria de ser um hobby, então? Com certeza. Porque aí seria um trabalho. E aí talvez eu teria outro hobby. Talvez o meu hobby seria uma coisa contra o meu trabalho. Não sei. Mas eu não gostaria. Eu não acho que existe a palavra perfeição. Eu acho que não existe nada perfeito. Sempre pode melhorar. Sim. Mas se ela é boa o suficiente pra tornar o seu hobby algo que lhe gere retorno financeiro, eu acho que deve sim tentar, porque eu acho que tem muita coisa que é hobby, que a gente olha assim, nossa, você faz isso tão bem, por que você não tenta, sei lá, vender isso, vender a tua arte, vender o teu trabalho, vender aquilo que você faz? A gente diz isso e a gente não faz nem pra gente mesmo, né? Eu comentei pra você sobre os meus hobbies virando dinheiro pra mim, virando retorno financeiro, e pra mim eu sempre curti muito. Claro que chega momentos em que você não quer fazer e você acaba tendo que fazer pelo fato de ter que fazer pelo retorno financeiro, e aí é a parte que não torna tão prazerosa, mas mesmo assim é fácil pra você, porque geralmente o hobby, ele meio que tá vinculado a uma vocação, a algo que você faz de forma tranquila, de forma sutil, sem tanto esforço, e aí flui bem. Então, de todas as coisas, ter um hobby é bom, e para quem consegue trazer o seu hobby, torne-se algo lucrativo, também é muito bom. E se conseguimos exercer o nosso trabalho com tanto prazer igual o nosso hobby, será que todas as pessoas amariam o seu trabalho? Porque eu acho que o segredo de ser um bom profissional hoje é amar o que faz. Será que se a gente realmente amasse o nosso trabalho tanto quanto a gente ama o nosso hobby, seríamos bons profissionais? Partindo do pressuposto em que hobby é algo que você faz por prazer, e se você exercesse o seu trabalho com tanto prazer quanto exerce o teu hobby, eu acho que cairia um pouco por terra a frase que eu disse há um tempo atrás aqui, que não existe algo perfeito. Mas eu acho que quando você vincula ao prazer aquilo, é aí que nasce as grandes ideias, as grandes pessoas, porque ela tá fazendo aquilo tão bem, amando tanto fazer aquilo, que ela acaba se passando, elevando o nível, sabe? Então sim, ela transcende um pouco ali o bom pro quase perfeito, só de tratar aquilo com um tesão maior, tratar com um prazer maior e trabalhar com aquela paixão, já o torna melhor do que a maioria. Sim. E talvez você que esteja escutando pode parar e pensar, gente, mas eu não tenho um hobby. Amor, é quase impossível. Todos nós temos um hobby. Eu posso dizer pelo menos 3 que eu tenho. Olha, eu amo escrever, amo de paixão. Eu amo fazer listas, mesmo que algumas delas eu não sigo. E eu amo colecionar caderno de afazeres. Geralmente eu não desfaço deles. E olha que eu comecei com diários. Eu tinha diários, eu escrevia todos os meus dias, o meu ano inteiro e ia guardando. Hoje, adulta, eu não tenho mais a necessidade de escrever todo o meu dia, mas eu tenho os meus cadernos onde eu despejo as coisas que eu penso, onde eu coloco as letras das músicas que não saem da minha cabeça, onde eu coloco algo que alguém me disse e aquilo ficou comigo. E esses são meus hobbies. Diz pra gente, Nick, quais são os seus hobbies hoje? Eu tive muitos hobbies já, no decorrer do tempo. Eu acho que o que mais pesa, desde o princípio até aqui, é o que eu gostei sempre muito de criar algo. Eu sempre peguei muito e gostei de criar sites. Nossa, o que eu criei de site quando eu era adolescente, você não tem noção. Eu pegava o Photoshop, abria o Photoshop, criava uma arte, criava um site. Gente, o tal do nerd, eu não dou conta. Então, eu pegava, abria o Photoshop, criava aquele banner. E quando eu tinha, então, um motivo pra fazer aquilo, eu tava ali, vinculava com alguma coisa, aí eu criava aquele site, pessoas vinham e via aquela arte, aquela coisa elaborada. Eu amava ver o projeto final, tipo, os banners, os textos e tudo, e sempre foi o meu maior hobby. Mas de lá pra cá eu tive muitos hobbies. Eu tive, por exemplo, de cozinhar, tive o de jogar, eu sempre gostei muito de jogar RPG e essas coisas. Jogos de tabuleiro também gosto muito. E se você gosta, sério, você é nerd? Eu amo jogos de tabuleiro, mas eu não sou nerd. Nerd é ele. Entendi. É que você quer me chamar de nerd. Quero te chamar de nerd. Então eu vou deixar com vocês aí pra vocês pensarem. Mas e aí, gente? O que eu, um bom purple, tenho como hobby? Ah, gato, deve ter muita coisa como hobby. Todos nós temos. Nem que seja aquele hobby de lavar o carro todo fim de semana como um bom hétero top. Ou com aquele hobby de sempre pranchar o cabelo ou fazer as suas ondas como uma boa menininha. Hétero top. Não, uma boa menininha. E eu sei que todos nós temos, sim,
um hobby? Eu conheci um hétero top que amava pranchar o cabelo. Acontece. Gente, deixo aqui com vocês mais esse podcast mega divertido que eu adoro fazer isso. E quem vos fala é a Jaci. Bye, bye. Tchau, tchau.